Boa noite, galera. Hoje é dia 17 de outubro. Eu tô aqui para tentar responder algumas perguntas que eu achei que são bem interessantes dentro desse processo todo que está ocorrendo no mundo, de conflitos no Oriente Médio. E eu achei interessante, eu falo muita palavra interessante, vocês já notaram? Mas é que eu não vejo ninguém que trabalha com espiritualidade falando sobre o outro lado da questão. O que acontece? Como é que a espiritualidade age em relação a esses conflitos? Então eu anotei algumas perguntas que normalmente as pessoas me fazem para tentar responder para vocês aqui de uma forma mais simples possível. Tá gravando. Uma das coisas que me perguntam, já que eu sou uma projetora astral, como é que estão as coisas do lado de lá? O que eu sei é aquilo que eu consigo obter de informações com alguns espíritos que trabalham diretamente nesse lado, porque como a energia está muito densa, é perigoso para nós. Você não consegue resistir a tudo que tem, aos ataques mentais que você encontra ali. Você deve ter ouvido falar em biosfera, em energia do planeta. Enfim, naquela região existe muita tensão, muito ódio, muito medo de todos os lados. Nós somos 100% a favor da vida no planeta inteiro. Da vida em Israel, da vida na Palestina, da vida no Rio de Janeiro, da vida em Salvador, da vida no mundo inteiro. A espiritualidade, ela não toma lado de pessoas, ela sempre fica do lado da vida. E quando nós podemos, nós ajudamos de alguma forma a melhorar a energia do planeta. Então é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Essa região tem muitos problemas. Então, fazer uma projeção para conhecer a área é muito complicado. E olha que eu já consegui fazer até em Aokigahara, para quem conhece essa área. Dá uma pesquisada, o que é Aokigahara. Nós nos deslocamos para esses locais a título de aprendizado. Não de ficar olhando o que está acontecendo como se você estivesse num reality. Não é isso que a gente faz. Normalmente eu peço autorização para aprender alguma coisa dessas crises todas. E essa área está quase que impenetrável. Existe muito conflito e a energia está muito ruim, principalmente que nós estamos em outubro, em que normalmente a energia vai ficando muito mais tênue entre os dois mundos. E vai ficando cada vez mais tênue com a chegada do portal que se abre em 31 de outubro. Eu vi algumas pessoas comentando na internet que pessoas maldosas estariam abrindo portais nesse dia. Olha, mas nem as pessoas muito bondosas e nem maldosas conseguem fazer isso. Por tudo que eu aprendi, que eu vi, principalmente em magia, portais só se abrem quando tanto o lado de cada matéria quanto o lado de lá estão focados na mesma coisa. E é o que acontece dia 31. Da mesma forma que no dia 25 de dezembro tenha Jesus nascido nessa época ou não, também existe um portal de luz que se abre. Sempre existe. Eu não acredito em portais que se abrem por repetição de número. Dia 22, dia 11 do 11, eu não vejo portal nenhum se abrindo com isso. Pode ser que se abra. Não é porque eu não estou vendo que não se abre, mas realmente eu não consegui identificar portal algum. Mas eu garanto para vocês que grandes acontecimentos fazem abrir portais, independente de que você tenha conhecimento desses portais ou não. Então, quando eu quero saber uma informação sobre algum local, devido à minha sensibilidade, eu me foco na região. Se eu não posso me projetar, eu vou ver alguma imagem, isso aqui não tem faltado para nós hoje em dia, imagens da região, elas podem ser antigas ou atuais, a gente consegue sentir o que estava ocorrendo na época. Hoje eu peguei várias imagens de lives da região, então eu pude ver muita coisa. Algumas coisas eu posso contar para vocês, outra não, porque tudo que a gente fala é muito mal interpretado hoje em dia. Então, mais uma vez eu falo para vocês, nós condenamos qualquer tipo de violência. Somos 100% a favor da vida. Os magos estão sempre tentando ajudar a preservar a vida no planeta. Eu sou uma maga e é isso que eu faço. Os magos não têm religião definida.
nós aprendemos com todas as pessoas, de todas as religiões. Sempre há algo de bom para ser aprendido. Então, o que me liga a Deus é tudo o que aquece o meu coração. Eu posso admirar muito o Buda e não ser budista, e mesmo assim estou aprendendo muito com os budistas. Então você não precisa ter lado, ou seja, o lado que a gente tem é o lado do bem. O lado de fazer alguma coisa para ajudar nesses momentos. E não de ficar procurando culpados. Os culpados vão aparecer daqui para frente. E você tem os seres humanos, você tem os governos, e você tem os juízes para encontrar culpados. Nós espiritualistas não nos ocupamos com isso. A nossa função aqui é tentar melhorar a energia no planeta e preservar a vida. É isso que a gente faz. Então, quando eu quero saber dessa região em especial, eu vou falar mais para frente para vocês o que eu consegui enxergar ali. Eu me foco na energia daquilo que eu estou vendo. E nem tudo a gente pode dizer. Porque a minha função aqui hoje é tentar passar alguma coisa positiva para vocês. E ficar falando coisas que vocês sabem que não são muito boas de se ver, que não são agradáveis. Não me ajuda a fazer isso. Muito pelo contrário, só atrai situações piores ainda. Então eu prefiro me focar no lado positivo, porque eu sei que isso está sendo muito duro para todo mundo, para todos os envolvidos do mundo inteiro. A cada 5 minutos que você liga a televisão, você tem uma notícia nova e é uma pior do que a outra. E eu não vejo ninguém focando no positivo. Aí você vai me perguntar, mas não tem nada de positivo nisso. De fato, o que está acontecendo não tem nada de positivo. Mas nós precisamos encontrar algo de bom, que o positivo que esteja dentro de nós, para mandar para as pessoas que estão envolvidas nesse conflito. Não só em Gaza, mas aqui no Brasil, no mundo inteiro, principalmente nas maiores vítimas, que são crianças, que são mulheres, muitas mães perdendo seus filhos, famílias sendo dizimadas. Então eu quero hoje aproveitar e mandar uma energia boa para essas pessoas. O que acontece com os espíritos das pessoas que morrem em conflitos? Não só nesse, mas o roteiro é sempre o mesmo. A maioria dos espíritos que morrem em conflitos, eles estão tão atordoados com o que está acontecendo, que eles nem percebem às vezes. Muitas vezes o corpo caiu para um lado, o espírito foi para outro e nem percebeu. Às vezes demora dias. Alguns, quando percebem, não sabem para onde correr, principalmente nessa região que já tinha muito conflito e já tinha muita coisa por ali. Então, alguns espíritos, eles não vão para o lado de lá. E você não é obrigado a ir para o outro lado. Quando o espírito faz muita coisa negativa aqui e acaba perturbando muito, espíritos superiores que têm essa função, têm a obrigação de recolher esses espíritos e encaminhar para o outro lado. Mas caso eles não estejam perturbando ninguém, a não ser a eles mesmos, porque depois que você faz a passagem, não tem mais nada para você fazer desse lado. E eles são deixados o tempo todo. Os espíritos só recolhem aqueles que querem ser recolhidos. Em questão nessa área, muitos não querem sair até que acabe o conflito. Existe tanto uma guerra acontecendo desse lado da matéria quanto do outro. E eles estão lá, eles conseguem, sem perceber, mas eles conseguem materializar, né, energia espiritual, armas. Alguns ficam brigando do outro lado. Uma minoria, principalmente nesse local, atualmente, uma minoria quer sair de lá. Agora, aquelas famílias inteiras que acabaram sendo dizimadas, é mais fácil. Porque a família estando toda junta, é mais fácil que a espiritualidade as recolha para o outro lado. Porque o que o espírito pensa é o seguinte, eu já perdi tudo aqui na matéria, não deixei ninguém, minha família está toda aqui comigo. Então vamos seguir em frente. Infelizmente, em cima dessa coisa tão trágica, a gente sabe que várias famílias se perderam, mas é muito mais fácil você levar uma família inteira para o plano astral do que uma pessoa só. Porque essa pessoa só, ela fica muito desolada com a família que ficou, o que está acontecendo, e ela teme pelo que ainda pode acontecer. Como vocês veem nos filmes, enquanto o espírito tiver alguma coisa para resolver na matéria, ele fica.
e nada o vai fazer ir contra a vontade dele. A espiritualidade sempre preserva isso. Eles são contatados, sim. Mais uma vez, nessa região você tem duas religiões predominantes e espíritos dessas religiões estão contatando esses espíritos. Eles normalmente não vêm para as mesmas colônias que os cristãos vêm ou que os brasileiros vão. Porque aqui no Brasil, de boa, a maioria das pessoas pode até não gostar da religião alheia, mas acaba se suportando. Então você tem muita freire, muito padre, você tem muito monge budista. E olha que budista nem acredita em Deus, mas eles são a maioria lá no astral. Os monges budistas são os mais sociáveis para você conversar, bater um papo, estão sempre dispostos a conversar, são muito sociáveis. Essas religiões em questão do Oriente, elas são mais fechadas, isso é normal. Elas não se abrem para quem não pertence a elas. Então, por conta disso, esses espíritos são levados para colônias específicas de acordo com a crença deles. Eles não são obrigados a conviver com pessoas de outras religiões, porque isso acabaria sendo pior ainda. Então, tudo isso é respeitado do outro lado. Eu tive uma experiência uma vez de conhecer uma colônia, e eu encontrei, eu não sabia, eu era nova ainda em projeção, e eu entrei num lugar que eu achei muito bonito, que era como se fosse uma varanda com vários pilares, era um lugar arredondado, e era tudo em jade verde. E eu achei muito bonito aquilo, e eu entrei e fiquei olhando. Porque normalmente todas as casas que ensinam alguma coisa, as escolas iniciáticas, hospitais eles são abertos, mas as escolas iniciáticas ou bibliotecas de qualquer plano de luz, sempre o primeiro andar ou térreo é reservado para visitantes. Só que esse não era. E eu encontrei nesse lugar dois árabes, um senhor de idade e um mais novo, e esse mais novo ele não gostou de me ver ali. E eu não entendi bem na época o motivo. E ele cochichou alguma coisa com esse senhor de mais idade, e esse senhor calmamente falou alguma coisa para ele, os dois ficaram me olhando. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, eu ainda dei uma olhada no redor, porque era muito bonito aquilo, e acabei saindo de lá depois. E mais tarde eu soube que havia uma mesquita ali. E como eu não sou nem árabe, nem muçulmana, e nem estava com véu, eles não gostariam que eu estivesse ali. E isso é respeitado. Então toda a crença que você tem aqui é respeitada do outro lado. Não é porque você virou um espírito que tudo aquilo que você crê vai ser rejeitado ou que alguém vai te impor alguma coisa. Isso não ocorre. Então existem planos para cada crença. O que acontece com as crianças? Normalmente elas são recolhidas muito mais fácil que os adultos. Os adultos, principalmente em caso desses conflitos, eles morreram antes do tempo, então eles têm muita energia ainda aqui. O cordão ainda, ele não se desprendeu totalmente, o que é chamado de cordão de prata, né? Que é um cordão de energia que liga o espírito ao corpo. Alguns dizem que fica no umbigo, eu normalmente vejo na nuca. Alguns dizem que ele parte do umbigo, vai para trás e passa pela nuca. Mas de qualquer forma, todo mundo sabe que existe um cordão. E esse cordão, quando você tem uma certa idade, você está doente, ele vai desgastando até que um dia ele se rompe. Isso é a morte do corpo físico. Como essas pessoas morreram tragicamente, elas precisam ficar pelo menos uns 3 dias aqui, até que se desgaste isso. Existem núcleos aqui no planeta para recolher essas pessoas. Eles têm toda a ajuda possível, mas mesmo assim, por uma questão de química, eles precisam ficar até que isso se desgaste. O perispírito, ele se forma da mesma forma que o corpo físico. Então, às vezes, cai uma bomba, por exemplo, e o que sobra são despojos. Às vezes, do outro lado, isso faz com que o espírito fique tão atordoado que as equipes de espíritos que socorrem, os socorristas, eles vêm de maca para esse lado. Eu sei porque eu já trabalhei um pouco nisso. E eu falo para vocês que eu trabalhei, não foi nem tempo de guerra, nem nada. E para mim foi tão difícil aquilo que eu não aguentei, eu pedi para sair desse trabalho. Mas existem espíritos que eles vêm com uma maca e eles pegam aqueles despojos e levam para o outro lado. Esse espírito ele começa a receber energia até que o perispírito dele retome a forma humana
porque às vezes ele vai do jeito que o corpo ficou antes dele sair aqui, e até que ele recobre a memória. Crianças, normalmente, elas são muito mais fáceis de ir para o outro lado. E quando a criança é levada, ela tem lugares especiais para as crianças, o hospital das crianças é diferente. Os espíritos de luz, eles trazem os pais das crianças para conversar com elas à noite. Às vezes os pais se lembram, pensam que estão sonhando com os filhos, às vezes não se lembram, mas quase sempre é feito isso. As crianças são muito bem tratadas. Em casos de guerra, se for possível, a criança reencarna na própria família, às vezes nos mesmos pais, se os pais estiverem vivos ainda, ou na mesma família, eles reencarnam muito mais rápido para cumprir o tempo que sobrou para eles. É levado muito a sério isso. Se não for possível, eles são encaminhados para um local até que, não que eles regridam, mas que eles voltem à forma adulta. Nós não conhecemos exatamente o processo de como isso ocorre, mas a gente sabe que isso ocorre. Então, quando você está para reencarnar, você é um adulto que vai encolhendo mentalmente e no perispírito você vai encolhendo até regredir ao tamanho de uma criança. Se você tem um gênero e precisa nascer em outro, você começa a conviver com crianças do mesmo gênero que você precisa reencarnar. Você começa a receber energia yin e yang para você se adaptar a esse novo corpo. E quando uma criança desencarna, o processo tem que ser ao contrário. Então ela vai, não é regredindo, eu não sei nem qual é a palavra, mas regressando à forma adulta. Ela não fica naquilo. Isso é conforme. Se puder reencarnar, ela continua como criança, e aí ela vai regredir para bebê de novo e reencarna. Às vezes na mesma família, se for possível. Isso é muito comum de acontecer. Para onde é que vão os que morrem nos conflitos? Depende da vida que você tinha antes do desencarne. Se você foi uma pessoa do bem, você vai para umas colônias. Nós somos todos umbralinos, eu, você, todo mundo aqui. É muito difícil que você consiga ascender a um plano melhor do que esse. Mas normalmente nós ficamos naquilo que eles chamam de terceiro nível do umbral, que são as colônias que estão em desenvolvimento. Então, se você é uma pessoa de bem, mesmo que você não conheça nada de espiritualidade, não é isso que é levado em conta. Mas se você for uma pessoa do bem, você pode ser... Não precisa ter estudo, mas se você tiver chance, isso melhora muito a sua condição. Você é levado para uma colônia, para continuar aprendendo, para enxergar os erros que você cometeu e para ter uma vida melhor depois. O que vai determinar para onde você vai após o desencarne é sempre o que você está na sua mente. Então eu já vi pessoas que fizeram coisas muito desprezíveis aqui, mas que consideravam que tudo aquilo era normal e desencarnaram em condições muito boas, por incrível que pareça. Então o seu juiz é você mesmo. Ninguém vai chegar lá em cima, São Pedro, como as pessoas pensam, e falar, você vai para cá, você foi bom, você foi ruim, você vai para lá. Não é isso. O que se leva em conta é a condição mental que você estiver no momento do desencarne. Essas pessoas que fizeram todo esse terror, eu garanto para vocês que por mais que elas tentem não justificar, né, porque não existe justificativa para o que foi feito, mas tentar dizer por que elas chegaram nesse nível de insanidade, elas não vão ficar num bom lugar. Mas é preciso que elas fiquem num lugar reservado, para que as colônias negativas não acabem raptando esses seres. Então acontece muito isso, da pessoa cometer várias insanidades e acabar ficando perdida por aí e ser até raptada. Existe isso, eu já cansei de ver. Existem grupos que pegam esses seres e escravizam em colônias muito atrasadas. Então vocês podem ter certeza que a justiça que o ser humano não faz, a espiritualidade não deixa passar. Tudo é visto. Nós estamos sendo observados num reality cósmico o tempo todo, desde o seu primeiro até seu último dia de vida, aqui e lá. Nada passa batido. Acreditem, a justiça existe. Como é que a espiritualidade encara esses conflitos? A espiritualidade encara que os conflitos ocorrem não porque estão pré-determinados,
mas sim de acordo com as nossas atitudes, com as nossas ações. Não está escrito lá em cima, olha, em outubro de 2023 vai ter um conflito no Oriente Médio para poder iniciar o apocalipse. Isso não existe. Não existe, não existe como é que eu posso falar? Uma prevenção não, uma previsão de que precisa ocorrer uma coisa negativa. Isso não tem a menor lógica. Espiritualidade, ela é toda lógica, ela não é fé. Fé é coisa de religião. Então, se eu dissesse para você, olha, para que ocorra uma melhora no mundo, algo tem que ser destruído, eu precisaria criar um destruidor. Isso não ocorre. Essas coisas negativas que ocorrem aqui no planeta ocorrem porque as pessoas fazem escolhas erradas, com crenças erradas, com objetivos errados. Então nós podemos escolher coisas boas e coisas ruins. E a espiritualidade encara que esse conflito é apenas mais um que sempre teve no mundo. Eu, pelo menos da minha parte, não ouvi falar nada em fim de mundo, como eu estou vendo alguns falarem. Eu realmente não acredito que o mundo tenha fim. Acredito que o mundo é cíclico. Nós tivemos... muitas pessoas fizeram a passagem agora recentemente por causa do vírus. E o mundo não acabou. Acabou aquele mundo. Mas o mundo material não acabou. A natureza, ela sempre dá um jeito de se reinventar. Tenham isso na cabeça. A vida é cíclica e os ciclos nunca terminam. Por que ocorrem tantos conflitos no Oriente Médio? Não ocorrem tantos conflitos no Oriente Médio, ocorrem conflitos no mundo inteiro. Só que lá chama mais atenção, porque envolve principalmente as 3 maiores religiões do planeta, né? Cristãos, católicos, muçulmanos e judeus. Por conta do petróleo, por causa de tudo que tem na região. Mas se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que existem países, principalmente na parte africana, que estão sempre em crise. Só que o noticiário não fala, porque não é importante. Você pode notar que nesses dias de conflito de Oriente Médio, ninguém fala mais da Ucrânia. É assim que a imprensa age. Mas pesquise e você vai perceber que sempre tem conflito. No mundo inteiro, sempre tem. Eu acho que o mundo nunca pegou um período em que não houvesse guerra em lugar nenhum. Sempre teve. Essa é só mais uma. Ela começou e um dia ela vai terminar. Principalmente ali. Os conflitos são constantes. Pesquise. Dizem que de 3 em 3 ou de 5 em 5 anos tem um conflito nessa região. Então, para a espiritualidade, infelizmente, não é uma coisa fora do comum, não. A gente não... Quem trabalha com espiritualidade, que é o meu caso, você ajuda da mesma forma que um cirurgião, quando aparece alguém no pronto-socorro precisando de uma cirurgia, ele não vai pesquisar para saber se ele vai operar ou não. Ele não sabe se aquela pessoa que está na mesa de cirurgia é um mocinho ou um bandido, ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Então nós somos 100% a favor da vida, 100% contra a violência, de judeus, de palestinos, de brasileiros, de africanos, de ucranianos. Nós somos 100% a favor da paz no mundo inteiro. E o que a gente pode fazer para melhorar tudo que está acontecendo? Você pode se inspirar no Deus do seu coração, seja ele Jesus, seja quem for que você considere, ou de repente você nem acredita em Deus, mas você acredita na paz. Você pode fazer um pensamento positivo, você pode fazer uma oração. E o que eu gosto muito é de juntar tudo que eu conheço. Os magos, normalmente nós trabalhamos com amizade no mundo inteiro, com pessoas de todas as tribos, de todas as religiões. E eu me defino a favor da vida. Não importa que o outro não entenda a vida ou a espiritualidade do jeito que eu entendo. Então, o que eu sempre digo é que aquilo que nos una possa ser maior do que aquilo que nos separa. E eu gostaria que nesse momento você fizesse uma oração na sua casa, e eu vou fazer na minha, para que a gente possa mandar um pouco de luz para esse lugar, para o mundo inteiro. Para as mães que perdem seus filhos com balas perdidas no Rio de Janeiro, por exemplo, que é terrível isso. Para que a gente possa ajudar as mulheres do mundo inteiro que estão perdendo seus filhos, pessoas que estão, famílias que estão
terminando, que elas possam renascer muito bem em outros planos, que a gente possa mandar a luz que nesse momento não existe nesse lugar, mas que você possa pegar a alegria que existe dentro de você, a luz que existe dentro de você e mandar para essas pessoas. Que a gente possa mandar. Eu gosto muito de rezar minhas orações. Não sou cantora, mas eu tenho boca, eu tenho voz, assim como você. Então que a gente possa mandar um cântico de paz para essa região. Namastê.